Pronto, turminha! Estamos de volta agora com a disciplina de ciência. Nesse momento, vocês irão agora assistir a aula de ciência pela Positivo On, onde está explicando passo a passo alguns instrumentos que vocês irão confeccionar. Então, vocês observam as orientações e depois poste lá no grupo vocês produzindo os instrumentos que vocês aí construíram aí na casa de vocês, tá bom? Desde já agradeço e retornamos daqui a pouquinho para fazer a atividade, tá bom? Hora da atividade com vocês. Hoje nós faremos algo muito divertido. Vou mostrar alguns instrumentos musicais que eu mesma produzi. Faremos algumas atividades sobre o som e ao final eu vou passar uma atividade muito legal e é tipo um experimento sobre uma das características do som. Vamos lá? Bom, o primeiro instrumento musical que eu produzi foi um chocalho. Eu não sei se você também produziu o chocalho, que era uma das orientações que eu passei, mas é um instrumento muito fácil e também muito divertido. Outro instrumento que eu produzi foi um pouco parecido com o tambor. Na verdade, eu não produzi, eu só transformei esse objeto em um instrumento musical. Eu peguei uma bacia lá que tinha na cozinha da minha casa e ó, o som que ele produz. Esse som, que eu chamei de tamborzão, é muito diferente do som do chocalho. Não é verdade? Porque nós vimos que o som tem características diferentes. O som tem um timbre, tom e intensidade. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre o timbre. O timbre, ele é uma característica do som, é a sua identidade. De maneira que, aqui no meu chocalho, eu coloquei grãos de arroz. Se eu tivesse colocado grãos de feijão, seria um outro som bem diferente. Porque cada objeto, cada tipo de material emite um determinado tipo de timbre diferente. O som é diferente, certo? Entre esses meus dois instrumentos musicais aqui, nós podemos falar também sobre o tom. O tom, nós vimos que é dividido ou classificado em agudo, que é um som mais fininho, ou também um tom grave. E outra coisa que nós falamos foi a respeito da intensidade. Se eu pegar esse meu tamborzão aqui e bater com muita força, é um som muito forte, com uma intensidade elevada. E se eu bater assim, é um som com baixa intensidade. A mesma coisa acontece com o meu chocalho. Quando eu faço muita força nele, elevada intensidade, um som forte. E se eu fizer assim, baixa intensidade. Você consegue observar isso com os instrumentos musicais que você produziu? Ou você toca algum instrumento musical? Se você toca, você pode perceber todas essas características do som com os instrumentos musicais que você tem aí na sua casa. Inclusive, nesse momento de quarentena, talvez seja uma excelente oportunidade para você começar a tocar um instrumento musical. Você já pensou nisso? Por exemplo, aqui na minha casa, a minha irmã, ela toca violão. E esses dias eu pedi para ela começar a me ensinar a tocar. Eu achei bem difícil, mas o importante é aproveitar esse momento da melhor maneira possível, não é mesmo? Uma forma de aproveitar esse momento é estudando aqui com a gente. Vamos resolver algumas atividades sobre o som para a gente relembrar todas essas características que eu acabei de falar? Olha só, a atividade que nós faremos agora é do livro de atividades, o volume 2.
Se você tiver esse material, você pode pausar este vídeo e buscar o seu material agora. Ou então, vamos seguir com o vídeo que eu vou mostrando todas as atividades. Vamos lá? Se você tem o seu material, pode abrir na página 55 do seu livro, lembrando que é o livro de atividades, volume 2. A questão que nós vamos resolver é a número 4, que é bem legal e tem tudo a ver com o que a gente fez até agora. Olha só, leia as falas de Caio, Gustavo e Beatriz. Em seguida, escreva com qual característica do som, intensidade, tom ou timbre a fala da criança está relacionada. Vamos começar aqui com o Caio. Olha só a expressão dele. E ele está dizendo o seguinte: como esse som é agudo. Ai, um som muito agudo às vezes não é muito legal. Mas, quando a gente fala de agudo ou grave, que característica do som estamos nos referindo? Neste caso, o Caio está querendo dizer ou está mencionando que tipo de característica do som? Intensidade, tom ou timbre? Você se lembra? Isso é o tom. O tom é o que determina se algo é grave ou agudo. Nesse caso, o Caio está reclamando de um som que é muito agudo, muito fininho. Vamos lá para o que o Gustavo está dizendo. O Gustavo disse o seguinte: fale mais alto, não estou te escutando. Quando a gente fala em alto ou baixo, nós temos que lembrar que o correto seria um som forte e fraco. Forte, fraco, alto e baixo está relacionada a que característica do som? Qual é essa característica? Intensidade ou timbre? Isso mesmo, é a intensidade, o quanto ele é forte ou fraco. E por fim, a Beatriz está falando do timbre. Por quê? Olha só a informação que ela diz. Adoro essa cantora, o som dela é incrível. Ou seja, a voz dela é muito legal. E a voz da cantora que a Beatriz está curtindo é diferente da voz dos cantores que você gosta. Que eu gosto, por exemplo, e o som da voz das pessoas que a gente ama. Não é verdade? Visto isso, vamos para a próxima atividade. Também é da página 35 do livro de atividades. Desculpa, página 55. Exercício 5. Leia o texto e sublinhe uma característica da música que indica que o som é uma vibração. Olha só, quando a gente começou a falar sobre o som, nós vimos que o som ele é uma força que se espalha por forma de vibração. Vamos ler o texto e ver onde tem essa informação. Preste atenção. Você sabe o que é uma orquestra? Você sabe o que é uma orquestra? Você já viu algum vídeo de orquestra? Eu fui uma vez com uma amiga minha e, nossa, é lindo demais. É um som super harmônico, composto por vários instrumentos diferentes. Vamos ver se essa informação do texto? Olha lá. Uma orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes tocados juntos. Se você já foi ouvir uma orquestra, pode confirmar que é isso mesmo. Você pode assisti-la num teatro, na televisão, ao ar livre, em praças e parques. Através do ritmo, a música se torna vibrante. Qualquer instrumento que faça o som ao ser agitado ou percutido pode fazer parte da percussão de uma orquestra. O músico utiliza baquetas ou as mãos para produzir som. Olha só que incrível! Na orquestra que eu assisti, tinha violoncelo, tinha violino, instrumentos de sopro, tinha muito instrumento legal. Mas e aí?
Você identificou no texto a parte que diz que o som é uma vibração? Será que você prestou atenção no que eu disse? Vamos procurar aqui. O som é um conjunto, a orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes tocados juntos. Você pode assisti-la num teatro, na televisão, ao ar livre, em praças e parques. Através do ritmo, a música se torna vibrante. Opa! Vibrante! Olha só essa palavra. Essa palavra nos dá dica de que aqui tem a informação que estamos buscando. Ou seja, que a música se torna vibrante. Isto é, conseguimos ouvir a música porque o som vai vibrando até o nosso ouvido. E no nosso próximo vídeo, nós vamos entender o que acontece no ouvido para a gente conseguir ouvir essas músicas. Ok? Próxima atividade. Os pratos e o tambor são instrumentos que fazem parte da percussão de uma orquestra. Sobre esses instrumentos musicais, complete o texto a seguir. Vamos lá. Esse aqui, então, são os pratos e esse é o tambor. Vamos para a frase e tente identificar a palavra que está faltando. Olha só. É fácil diferenciar o som do tambor do som produzido por pratos de metal. Essa identidade do som é chamada de... Quando a gente fala da identidade do som, é intensidade, tom ou timbre? É o timbre, porque é a característica de cada som. Continuando a nossa frase. Os diferentes sons produzidos dependem principalmente de que é feito cada instrumento. Do que depende o timbre de cada instrumento? Depende do material que ele é feito. Eu falei para você que aqui no meu chocalho eu coloquei arroz, mas se eu tivesse colocado feijão, seria um outro som. Se eu tivesse colocado grãos de areia ou pedrinhas, seria outro timbre, porque cada material consegue emitir um som diferente, ok? Mais uma questão. Agora a gente vai falar sobre a reflexão do som. E eu gosto muito desse assunto porque eu lembro do morcego, a gente fala dos golfinhos, da baleia jubarte. Vamos lá. Essa atividade está no livro mesmo, no volume 2, página 15. É a seção Lápis na Mão, exercício 1. Analise a seguinte ilustração que mostra como os ecos são utilizados em diferentes situações. O eco é quando o som é emitido e volta. Isso é chamado de reflexão. Aí a gente consegue perceber que o navio usa essa forma de a condução do som. Então aqui, ó, o navio está emitindo um som e o som volta para o navio. O mesmo acontece aqui em relação ao golfinho. Olha só, o golfinho está emitindo um som. Quando ele entra em contato com alguns obstáculos, o som volta para ele. E assim como acontece com o morcego, ele consegue perceber o mundo ao seu redor e identificar a sua presa ou o seu alimento. Vamos para a atividade. Olha só. Na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas. Vamos analisar apenas aqui em relação ao golfinho. Quais são as ondas emitidas? Olha lá, é as que saem do golfinho e vão para além do mar, até onde as ondas sonoras conseguem chegar. E as ondas refletidas, olha só, dos peixinhos para o golfinho. O mesmo acontece aqui. Então, do barco para a superfície do solo, lá do fundo do oceano,
E da superfície do fundo do oceano para o barco são as ondas refletidas. B. Com qual finalidade os ecos, que é a reflexão do som, estão sendo usados em cada situação? Por que será que o barco usa a reflexão do som? E por que será que o golfinho usa a reflexão do som? Você sabe? Do golfinho é fácil, é igual o do morcego. O golfinho usa para conseguir localizar o seu alimento, a sua presa. E o barco? Para que será? Se você já assistiu um filme chamado Titanic, se não assistiu, você pode chamar sua família para assistir com você. O Titanic teve um problema e ele afundou. Ele afundou justamente porque na época não tinha esse procedimento de usar o eco para identificar o que estava ali no mar. E eu não vou contar o final da história, você vai assistir o filme. Mas vamos resolver a nossa atividade. Na nossa atividade, eu acabei de falar, o golfinho, ele usa o eco para encontrar o seu alimento e o barco usa para verificar o que tem embaixo na superfície, para que ele não trombe ou não esbarre com alguma coisa. Legal? Bom, isso foi tudo que nós retomamos e fizemos sobre o som. No nosso próximo vídeo, nós faremos algo muito legal. Nós vamos entender o funcionamento da orelha. Mas, antes disso, eu tenho uma dica muito da hora para você se divertir em casa. Você pode fazer uma atividade chamada copos musicais. Como é essa atividade? Você precisa pegar copos de vidro, mas aí precisa ter muito cuidado e pedir para alguém da sua família te ajudar. Ou então pode ser garrafinha de vidro. Observe na imagem que a pessoa colocou diferentes quantidades de água em cada uma das garrafas. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar diferentes quantidades de água em cada copo ou em cada garrafinha. E a graça é você pegar o copo que tem água e você vai bater nele. E você vai perceber que som que tem. No primeiro que tem pouca água, no segundo que tem um pouquinho mais e assim por diante. Você vai perceber coisas muito legais nessa atividade. Lembre-se de que quando você estiver fazendo essa atividade, peça para alguém registrar este momento e postar nas redes sociais com a hashtag SPE com você. E é muito legal que você insira seu nome, a cidade que você mora e que é uma atividade de ciências. Porque assim eu vou conseguir acompanhar tudo que você está fazendo nas redes sociais e vou ver também se, assim como eu, você está fazendo tudo que está sendo proposto. Eu, por exemplo, fiz meu instrumento musical. Espero que você faça a atividade desta semana. Combinado? Até a próxima! Agora é com você. Boa sorte, bons estudos. Façam aí as atividades, depois postem lá no grupo, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos. Um forte abraço, até a próxima aula.